Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Para entendermos mais sobre o último episódio dessa série, vamos ver alguns pontos que são relevantes aqui. Levítico 14, versículo 1, vai falar de uma doença chamada lepra, que em hebraico é tzara'at. Parte desse texto vai descrever, com riqueza de detalhes, várias e numerosas manifestações da doença, que foi traduzida para nós como lepra, mas o nome é tzara'at. O que muitos não sabem é que tzara'at, naquela época, era uma manifestação física de uma doença que era espiritual, e ela representava a punição de Deus para a pessoa que apresentava essa doença, que era espiritual. Que doença era essa? Primeira, pecado da maledicência, que a gente já vai ver já já. E segundo, entre outras transgressões e comportamentos sociais. A pessoa que era cometida pela tzara'at passa a se denominar metsorá, que comumente é chamado hoje, ou nos textos bíblicos, de leproso. Lembrando, a gente tem que fazer um parênteses, que aqui se trata de uma enfermidade um pouco diferente da lepra que nós conhecemos nos dias de hoje. A pessoa, então, ficava sujeita a uma série de exames pelo sacerdote, que declarava que o paciente, estaria ou puro ou impuro durante esse período que ele estava leproso. E aqui nós entendemos até por que Jesus fala lá para aquele leproso, quando ele foi curado, lembra? Para ele se apresentar ao sacerdote, porque cabia ao sacerdote exclusivamente declarar se essa pessoa tinha sido curada ou não. Se ela ainda estava impura, ou seja, ainda doente, em hebraico é chamado tamé, então essa pessoa ficaria isolada para fora do acampamento em um castigo apropriado para alguém cuja língua infame fez com que pessoas se separassem uma das outras, porque a maledicência faz isso. Gente, aqui é uma intervenção de Deus para tratar algo muito sério na sociedade. A língua perversa. A língua má. Em hebraico, maledicência, ou língua má, ou língua perversa, é chamada de lashon hara'a, que literalmente é língua má. Quem nós vemos nos textos bíblicos ser acometido por esse tipo de lepra, que é advinda pela maledicência? Miriam, gente. Miriam, a irmã de Moisés. Lá em Números, no capítulo 12, a Miriam, junto com o irmão dela, o Arão, eles falam mal de Moisés. Vou ler aqui para vocês porque é importante, é relevante. Números, capítulo 12, versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita que Moisés tomara, porquanto tinha tomado por esposa essa mulher. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também através de nós? E aí o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, sai da tenda da congregação. E assim saíram os três. E aí vai acontecer o desenrolar da narrativa dessa história. Deus vem em defesa de Moisés, e faz com que Miriam se torne leprosa. Leprosa. Agora vamos ver aqui alguns fatos relevantes de toda essa história. Primeiro, por que é que foi que Deus teve que intervir? Vou dizer uma coisa para vocês.
O versículo vai falar, aqui no versículo 3, fala que Moisés era muito manso. E aí, é só depois que esse versículo revela essa característica de Moisés, é que a gente vê Deus intervindo na situação. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós, seres humanos, após a queda, nós tivemos corrompidos os nossos sentimentos. Nós tivemos corrompidos as nossas emoções. Nós tivemos corrompidos as nossas características de caráter. Então, muitas vezes, aquilo que nós pensamos que é bondade, talvez não é, segundo o alinhamento de Deus. Aquilo que nós pensamos que é amor, está corrompido. A gente precisa pensar no sentido de amor de Deus. Aquilo que a gente pensa que é compaixão, talvez não é, está corrompido por causa do pecado, por causa da queda. E a gente tem que entender qual é a compaixão de Deus. E eu vou falar para vocês, nesse caso aqui, que o texto fala que Moisés era manso, o homem mais manso da terra, talvez não era um elogio. Talvez não era um elogio. Talvez essa mansidão de Moisés era uma mansidão humana, corrompida, que impediu Moisés de fazer o que ele tinha que ter feito, agir e não apenas agir, mas punir aquela maledicência, que não podia mais seguir dentro do acampamento do arraial. E aí o que acontece? Porque Moisés não foi capaz, por causa da mansidão corrompida dele, de tomar posição de liderança, decisão e repreensão devida nesse caso, então Deus teve que agir. Deus teve que tomar a frente dessa história. Então, uma explicação é que, por causa da falta de capacidade de decisão de Moisés, pela mansidão corrompida que ele tinha, Deus precisou intervir e agir no lugar de Moisés. Agora, veja bem, nós precisamos colocar no centro da vontade de Deus e levar para a mente de Deus o real conceito de mansidão, de alegria, de felicidade, de amor, porque aí a gente vai conseguir agir conforme os olhos de Deus e fazer a coisa certa e correta. Agora, vamos seguir para um outro caminho aqui. O que acontecia com o leproso? Essa pessoa que ficava leprosa, ela era levada para fora do arraial, fora do acampamento, fora da cidade. E ela ficava isolada, sem contato social com ninguém. E lá ela ficava por um período de tempo até que ela fosse curada. No caso de Miriam, ela ficou por 7 dias. O sacerdote, então, tinha que visitar regularmente essa pessoa para comprovar se essa pessoa se mantinha, então, ainda acometida pela enfermidade ou se ela já estava curada e poderia regressar para o convívio social. E isso, claro, né, gente, poderia durar um processo de um tempo e, em muitos casos, né, até uma vida. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Isso acontece na nossa sociedade? Imagina se isso acontece na sociedade. Maledicência, língua solta, língua má, ela está aí, ó, rola solto por aí. Até mesmo em forma de fake news, que é um assunto tão falado hoje, as tais fake news. Hoje, e é verdade, tem muita fake news que é feita, né, ela é construída para confundir a mente das pessoas, para causar separação entre grupos, entre segmentos da sociedade, distorcer princípios, distorcer valores. Isso acontece demais hoje, a ponto de muitas vezes a gente não saber qual notícia é verdadeira, qual notícia é falsa. Entende? E hoje o mundo tenta punir as fake news a seu próprio modo. Ao mesmo tempo que desejam justiça, eles criam ainda mais injustiças, porque não estão alinhados aos conceitos, valores e princípios do eterno. E a Bíblia, então, ela já tratava esse tema, ó, há muito e muito tempo atrás. O que ela fazia? Afastava do convívio da sociedade a pessoa maledicente. Então fica aqui um grande alerta. A mansidão de Moisés não permitiu a ele, primeiro, assumir o caso,
Segundo, tomar a decisão. Terceiro, afastar o maledicente do seu arraial. E o que poderia trazer consequências terríveis para ele, para o seu ministério e também para toda a sua nação. E aí Deus fez o que deveria ter sido feito. E aí vem, então, um conselho bíblico importante que deve ser levado em conta, em consideração por todos nós. Afaste da sua vida sem dó pessoas de língua perversa. Quando a gente vive o que a Bíblia ensina, pode ter certeza que o nosso futuro é de sucesso, é de vida, é de saúde, é de prosperidade. Pode ter absoluta certeza. Viu aí? Agora eu quero que você coloque aqui nos comentários qual foi o maior aprendizado do vídeo de hoje para a sua vida. Quero saber, hein? E se você não assistiu ainda os episódios anteriores da nossa série, eles estão todos aí disponíveis para você, tá? Deus te abençoe, shalom. E não se esqueça, hein, de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar. Shalom, shalom. Te vejo no próximo vídeo.